começando mais uma aula aí de análise de sistema de potência, aula 2, sobre sistemas trifásicos. Os sistemas trifásicos podem ser configurados tanto em estrela quanto triângulo. Isso aí vai depender da necessidade da carga. Então vamos começar aí a estudar o sistema trifásico em estrela. Gerador conectado a uma carga. Como pode ser visto, o gerador possui uma bobina que alimenta uma impedância através da linha de transmissão através de 2 fios. Sendo assim, nós temos aí 3 bobinas do gerador, mais 3 bobinas lá da impedância, representando a impedância, quer dizer, então nós precisaríamos aí de 6 fios. Porém, o seguinte, na prática, tal sistema não é utilizado, pois como pode ser visto aí, ele utiliza 6 fios de linha. Os condutores que trazem de volta a corrente IA, IB e C vão ser substituídos por um único fio. Então, esse sistema possui 4 fios no lugar de 6. Naturalmente, isso já é uma revolução bacana aí, né, para projetos aí da linha de transmissão e de distribuição. Então, 6 fios foram substituídos por apenas 4 fios. E o quarto fio, ele é o neutro. Então, daí vem aquela pergunta, de onde que vem o neutro que chega a ter uma residência? Então, o neutro, ele vem de uma configuração estrela, na qual ela está disposta aí na linha de distribuição. A ligação anterior, ela é empregada nos sistemas não equilibrados. Em que consiste um sistema equilibrado e um sistema não equilibrado? Nos sistemas equilibrados, as impedâncias da carga ligada ao gerador, elas são todas iguais. No sistema desequilibrado, teríamos então que as impedâncias serão diferentes. É um caso que acontece com a linha de distribuição da CIMIG. Então, a linha de distribuição, ela vai alimentar resistências, na qual existem vários tipos de cargas em momentos diferentes no decorrer do dia. Então, essa potência, ela vai estar variando em função do tempo, em função das cargas que são conectadas naquele momento. Então, nesse caso, há necessidade do fio neutro ser conectado. Então, nos sistemas equilibrados, a corrente de neutro, ela é igual a 0. E no sistema desequilibrado, a corrente do neutro, ela não será igual a 0. Então, quando o sistema é equilibrado, o fio neutro ele pode ser retirado, resultando num sistema a 3 fios. Tensões de fases trifásicas equilibradas. Considerando qualquer uma das sequências de fases, seja ela ABC, seja ela CAB, quanto equivale às tensões de fase no sistema equilibrado? Então, nós temos aí o sistema formado aí pelas tensões de fase, VAN, VBN, VCN, quanto que seria o total, o somatório dessas tensões? Partindo da origem, nós verificamos que as tensões de fase AN têm o ângulo 0 grau, posteriormente a tensão VBN com ângulo menos 120 graus, e por final teremos aí a tensão VCN com ângulo de 120 graus. Convertendo esse sistema de polar para retangular, para executar a conta, logo teremos um resultado que a tensão será igual a 0. A mesma análise que fizemos sobre as tensões, vamos fazer agora sobre as correntes. Então, considerando qualquer uma das sequências, quanto vale as 3 correntes de fases trifásicas equilibradas? Temos, então, que a corrente do neutro ela será o somatório das correntes IA mais IB mais IC. Sabemos que a corrente IA ela terá o ângulo 0 grau a partir da origem, a corrente IB terá o ângulo menos 120 graus e a corrente IC com o ângulo mais 120 graus. Convertendo esses valores de polar para retangular, para efetuar a soma, logo chegamos à conclusão que a corrente do neutro ela será 0. Naturalmente, as correntes do neutro é nula e também as tensões. Então, a linha do neutro pode ser retirada sem afetar o meu sistema, quando o sistema ele é equilibrado. Tensões de fase e de linha sobre a carga. A figura abaixo mostra um diagrama fasorial, ilustrando as tensões de linha e as tensões de fase. Temos, então, a tensão de fase VAN com ângulo 0 grau, a tensão de fase VBN com ângulo menos 120 graus e a tensão VCN com ângulo de mais 120 graus. A configuração estrela, nós vamos chegar na seguinte conclusão. As correntes de linha e de fase, elas são iguais. E as tensões de linha, ela é equivalente à raiz de 3 vezes a tensão de fase. A tensão de linha VAB, ela é igual à tensão de fase vezes a raiz de 3, com ângulo de 30 graus. A tensão de linha VBC, ela será igual à tensão de fase com ângulo de menos 90 graus. E a tensão de linha VCA, ela será igual à tensão de fase vezes raiz de 3 com ângulo de 150 graus. Equacionamento para as cargas equilibradas em estrela. Analisando o circuito,
ao lado, as correntes de fase, nesse caso, podem ser calculadas em função da lei de Ohm. Então, teremos aí que a corrente IA, ela será o quê? A tensão de fase, VAN, dividido pela impedância. Naturalmente, a corrente de IB, ela será igual à tensão de fase, VBN, dividido pela impedância. E, por fim, a corrente IC, ela será igual à tensão de fase, VCN, dividido pela impedância. Naturalmente, nós temos os somatórios de A mais B mais IC, ela é igual a zero para um sistema estrela equilibrado. As relações entre as tensões de linha e de fase podem ser obtidas pela lei das tensões de Kirchhoff, na qual nós temos que o VAB é igual ao VAN menos VBN. O VBC é igual ao VBN menos VBC. As relações entre as tensões de linha e de fase é obtida pelas leis das tensões de Kirchhoff. Temos então que a tensão VAB, que é a tensão de linha, ela será igual à tensão de fase VAN menos a tensão de fase VBN. A tensão de linha VBC, ela será igual à tensão de fase VBN menos a tensão de fase VCN. E, por fim, a tensão de linha VCA, ela será igual à tensão de fase VCN menos a tensão de fase VAN. Equacionamento para as cargas equilibradas em estrela. Vale para os circuitos anteriores as seguintes observações. As tensões aplicadas às impedâncias das tensões de fase VAN e VCN. E as tensões de VAB, VBC e VCA são as tensões de linha do circuito. Concluímos, então, que a corrente em cada fio da linha flui também através da impedância ligada a cada fase respectiva. Logo, as correntes de linha são iguais às correntes de fase. Portanto, IA, IB e IC são correntes de linha e de fase ao mesmo tempo. Naturalmente, as correntes de linha, elas são iguais às correntes de fase. Em um circuito equilibrado ligado em estrela, temos, então, que a tensão de linha, ela é raiz de 3 vezes a tensão de fase. E assim a gente encerra essa parte falando sobre a configuração de cargas equilibradas em estrela.